Fala, meu povo! Começa agora mais um Fala Doutor. Hoje o episódio é muito interessante e especial, tá? Um cara que eu tô perseguindo a agenda dele faz tempo, mas enfim, deu certo. Seja muito bem-vindo, doutor, né? Por formação, Marcelo Cavalcante. Obrigado pelo convite, Hamilton. Espero que seja proveitosa para todos os nossos ouvintes, assim, nosso bate-papo. Com certeza será. Você tem uma história muito legal que a gente já teve a oportunidade de falar um pouco aqui antes de começar a gravação. Cara, Marcelo, primeiro queria conhecer um pouco mais sobre você, né? Já tive a oportunidade de estar presente em alguns eventos empresariais aqui em Sobral, onde você esteve, mas até pelo assédio, né? Você é um cara muito requisitado dentro do meio empresarial, principalmente se o evento tem a ver com construção civil, que é a pauta desse nosso episódio de hoje, né? Quem é o Marcelo Cavalcante? Marcelo é o terceiro filho do engenheiro Luciano Cavalcante com a professora Simone Gadelha Cavalcante. Gadelha, eu sou Gadelha. Então, Gadelha é o meu sobrenome materno, né? Meu avô, por parte de mãe. De que região? De Limoeiro. Ah, não, a minha é do Aquiraz, é outros Gadelha. Somos 4 irmãos. O mais novo faleceu recente, há 3 anos. Mas quando papai conheceu mamãe e casaram, tiveram 4 lindos crianças. Eu sou o terceiro, o mais velho é o Luciano, meu irmão, que tem uma imobiliária bem conhecida lá em Fortaleza, que é a Luciano Cavalcante Imóveis, já com mais de 40 anos de atuação no mercado. Depois veio minha irmã arquiteta, Márcia, até lançou um livro recentemente no Casa Cor, lá em Fortaleza, e eu trouxe para Sobral esse livro, para presentear alguns clientes e amigos. Depois venho eu, sou engenheiro. Todos nós, os homens, fizeram engenharia, talvez, certamente por uma influência do pai. E a minha irmã é arquiteta, ela é minha sócia na Cautec e desenvolve os nossos projetos. Então a gente sempre prima muito por ter esse bom relacionamento arquiteto-engenheiro, porque isso gera uma sinergia. E se a gente parar para pensar, todos nós engenheiros, mestres de obra, construtores, estamos a serviço dos arquitetos que pensam as melhores ideias e concebem os projetos, e a gente está ali só para tornar realidade aquele sonho, aquela ideia que eles colocaram no papel. Tem uma piada que diz, né? O arquiteto pensa e diz assim, tá aí, engenheiro, te vira, executa, né? Isso ficou patente na construção de Brasília. Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, tudo que eles pensavam, eles tinham um exército de engenheiros para tornar realidade aquelas formas inovadoras e diferentes. Isso deve ser um desafio gigantesco. E o Marcelo, natural de Fortaleza, enraizado em Fortaleza, como foi que foi sua travessia pela ponte do Rio Acaraú? Bem, há cerca de 15 anos atrás, nós vislumbramos uma oportunidade de negócio em Sobral. Na época, a cidade estava em evidência devido às lideranças políticas que iam surgindo no cenário local e nacional. E o Luciano adquiriu um terreno no bairro de Ciaçaboia, imaginando lotear, e isso só foi se tornar realidade por volta de 2008 a 2010, quando a gente tirou as licenças de construção. E então eu imaginei que a Cautec poderia ter um braço de construção econômica, e tivemos essa experiência com 500 unidades lá. 500 unidades no modelo de habitação popular. Isso. Mas o DNA da Cautec é o alto padrão. Então, até com algumas obras de muito destaque em Fortaleza, inclusive, né? Na região mais nobre de Fortaleza, que é Beira-Mar. Naquela região, por exemplo, agora do aterro da Praia de Iracema, onde ocorre tradicionalmente o Réveillon da cidade de Fortaleza, nós fizemos 6 prédios lá. Nós temos lá o Paládio, que durante um bom tempo foi o mais alto da cidade, com 26 andares. Nós temos o Classic, que é um flat muito charmosinho, na esquina da Avenida Raimundo Girão com Carlos Vasconcelos. Temos o Porto Ideal, temos o Trinidade e Tobago, que são 2 torres, a Torre Trinidade e a Torre Tobago. Temos o Vila Ideal, ao lado do Ideal Clube, também um apartamento de alto padrão, com 360 metros de área, uma vista do mar maravilhosa. E seguindo na Avenida Beira-Mar, nós fizemos o Beira-Mar 2020, que fica na esquina da Beira-Mar com a Barão de Studart.
E durante muitos anos foi o apartamento de maior destaque na cidade. E no final da Beira-Mar, vizinho Yacht Club e edifício Ancoradouro. São apartamentos também grandes, com 480 metros de área, 5 suítes. Frente, mar. A Caltech tem quantos anos, Marcelo? 40 anos agora em 2026. É porque quando a gente estava começando a gravar, tu citou uns 5, mas agora tu já passou dos 10 ou 15 empreendimentos fácil, né? Ah, sim. A gente já fez prédio comercial na Washington Soares, fizemos prédio comercial na Barão de Studart, próximo ao Palácio do Governo, o LC Corporate, onde fica o nosso escritório, é um dos melhores prédios comerciais da cidade. Qual é o? LC Corporate Green Tower. Ele fica na ladeira da Barão de Studart. Tem 3 frentes, Barão de Studart, a Tomás Pompeu e a Antônio Lima. Legal. E hoje você atua ainda em Fortaleza e Sobral, ou está só em Sobral? Como é que hoje está? A gente tem atuação em Fortaleza e em Sobral. O último prédio que eu fiz em Fortaleza foi o Hotel Ibis, na Praia de Iracema, com 234 apartamentos. Fica... A partir daí a gente ganhou uma expertise muito grande com esse tipo de hotel de bandeira internacional, porque o Ibis é de uma cadeia Accor, que é uma das maiores do mundo, e eles são uma grife francesa. Então, os padrões construtivos todos são europeus e vêm engenheiros de São Paulo para fazer a vistoria e a validação da operação do hotel com base nesses padrões europeus. Que inclusive aqui vai ter uma unidade, né? Nós estamos construindo um Hotel Ibis aqui em Sobral. Cara, o Ibis é sensacional, é um hotel que não tem erro. Se você tiver em visita executiva, pode ir que você não vai ter surpresa. É o mesmo padrão de atendimento em qualquer um de qualquer canto. Isso, é como um McDonald's, né? Na dúvida pode ir nele, né? Lá em Fortaleza tem muitos hóspedes franceses, porque eles se hospedam no hotel, como você falou, sabendo o que é que aguarda. Então você vai ter uma cama, é um hotel de padrão econômico, médio padrão. Ele não chega a ser um hotel de luxo, mas ele tem tudo que um executivo precisa. Uma cama limpa, um ar-condicionado perfeito, silêncio, água quente. E o mais importante, né? Dependendo de onde você esteja, né? Eu gosto muito do Ibis que tem na Consolação, em São Paulo ali, Consolação com a Paulista. Ele tem eficiência. Aquele lance de você não precisar fazer check-out é maravilhoso. Aquilo ali talvez seja para mim o maior ganho, né, de estar dentro de um Ibis. E aí, Marcelo, voltando para Sobral, né, você que é um cara que confesso que é um estudioso, né, você é um cara que gosta bastante de estudar, né, baseado em que leitura e cenários e avaliações que você fez, que você decidiu empreender no segmento de alto padrão em Sobral, principalmente aí rompendo um padrão, né? Sobral era uma cidade horizontalizada, né? E você veio de forma muito arrojada, trazendo alguns empreendimentos que você vai falar aí para nossa turma ouvir. Mas de onde foi que veio essa inspiração de verticalizar Sobral? Quando nós estávamos fazendo esse empreendimento econômico lá no Ciaçaboia, começou alguns corretores da cidade a nos procurarem, sabendo da origem da construtora, sabendo do tipo de empreendimento que a gente desenvolvia em Fortaleza, eles vieram trazer algumas oportunidades de negócio. E o primeiro que nós achamos interessante ficava na Avenida Doutor Guarani, vizinho ao Colégio Estadual. Aí nós olhamos o projeto, eu submeti para minha sócia, ela olhou o projeto, olha, o local é muito bom, é uma avenida é o Boulevard do Arco, né? Doutor Guarani é uma das principais avenidas da cidade de Sobral, mas o projeto poderia ser melhor. E aí nós procuramos o arquiteto e, para nossa surpresa, um cara muito sensato, muito aberto, muito prático. E quando a gente propôs, olha, você aceitaria algum comentário, alguma melhoria aqui? Eles, claro, fiquem à vontade, nós estamos aqui para fazer o que seja melhor para a cidade, para os clientes. E então, eu achei engraçado, é o Beto Barrocas.
Conheço o Beto, a esposa dele, é Nilce. O Renan, que é o filho dele. O Renan, o filho dele. E aí, quando a Márcia pegou e colocou o pincel dela no quadro do Beto, ou seja, ela fez a sugestão do que poderia ser, o Beto chegou e disse, adorei, vamos fazer, vamos colocar em prática. E aí fizemos um projeto a 4 mãos e foi um sucesso. E na ocasião eu estava com muitos canteiros de obra em Fortaleza e com uma facilidade muito grande de compra de material, de negociação, devido ao volume de obras que a gente estava tocando. E a pujança da economia na época também, né? E aí a gente fazendo obra para incorporadores de São Paulo, assim, com um ritmo de construção bem mais acelerado do que o normal, aí eu planejei o prédio para 1 ano e meio de obra. 54 apartamentos. Eu achei, não, 54 apartamentos, aí eu dou conta em 1 ano e meio. E aí, para minha surpresa, eu não consegui, e a gente conseguiu terminar em 2 anos. E era uma alegria tão grande dos clientes. Eu cheguei um dia, estava o cliente lá, disse, rapaz, esse prédio é bom demais. Eu disse, o que é? O que foi? Ele disse, alô, você é Deca? Eu disse, eu só trabalho com Deca. Ele disse, as ferragens, maçaneta, dobradiça de porta, é La Fonte. Eu disse, eu gosto de usar a marca boa porque vai me dar menos assistência técnica, vai funcionar melhor. Fica amarrado no meu CPF um bocado de tempo essa obra, né? E aí quando ele disse, mas eu não imaginava que ia ser bom assim. E você entregou no prazo? Eu disse, e não é minha obrigação? Ele disse, mas o pessoal às vezes não cumpre o prazo não, em construção. Eu digo, não, a gente faz um planejamento, eu até queria fazer em menos tempo, mas eu desconhecia certas condições, até mesmo de produtividade do trabalhador local, que talvez pelo clima, enfim. A construção civil, ela é uma atividade muito pesada, né? Uma atividade profissional pesada. E o sol de Sobral... Isso, e talvez também pela prática do trabalhador local com construções horizontais, com casas, e a gente tendo a construção vertical, a gente tinha um comportamento diferente do usual. Mas o fato é que a gente fez o prédio em 2 anos, todo mundo ficou muito satisfeito e ele gerou um resultado positivo do ponto de vista de construção e de incorporação. Tanto a construtora ganhou o lucro que pretendia, quanto os clientes ganharam uma valorização imobiliária tremenda. Os apartamentos lá que foram comercializados na faixa de 200 a 240 mil reais, depois de pronto foram repassados pelos clientes por 350, 360. Então, um excelente spread, né? Foi muito bom. Então, esses clientes que ganharam investindo conosco, porque o importante é sempre o ganha-ganha. Se o cliente ganha e a construtora ganha, está todo mundo se beneficiando do produto. Então, depois eu lancei um segundo empreendimento, isso também no bairro do Derby, e, para nossa surpresa, vendeu em 3 meses, o prédio todo. E isso refletiu muito esse bom conceito que a construtora demonstrou a partir do seu primeiro empreendimento. E aí depois fizemos, o primeiro empreendimento foi o Gustavo Belchior, da Doutor Guarani. Depois fizemos o Derby Prime, esse que vendeu rápido, também no bairro do Derby. Fizemos o Edmundo Linhares. Era interessante que as pessoas, os clientes, os corretores, eles sempre nos pediam apartamentos maiores. Quando a gente fez o Gustavo Belchior, nós tínhamos apartamento de 60 metros com 2 dormitórios e de 70 metros com 3 dormitórios. E eles diziam, Marcelo, a gente sabe que você faz apartamentos grandes em Fortaleza, por que você não faz apartamento maior? E eu sempre temi pelo mercado, assim, saber se teria mercado realmente, porque o preço aumenta, ele é proporcional à área, diretamente proporcional. Aumentou o tamanho do apartamento, aumenta o preço. O custo. E aí nós fizemos o Derby Prime com apartamentos de 85 metros e 90 metros, esse que vendeu bem. Depois fizemos o Edmundo Linhares com apartamentos de mais de 100 metros, 104 metros.
Esse, além de ter vendido bem os de 100 metros, cerca de 10 clientes compraram 2 para unir e fazer 200 metros, unindo duas unidades. E aí eu vi que tinha, de fato, algum mercado para esses apartamentos melhores, né? Nós lançamos o Smart Derby, que foi compacto, também vendeu bem. Ele sofreu um pouco com a pandemia, porque foi uma época que a obra paralisou, e isso atinge diretamente também o resultado, mas graças a Deus foi superado e a gente conseguiu manter essa margem de lucro que a gente sempre vinha mantendo nos outros empreendimentos. Tem uma coisa aqui que me chamou a atenção, Marcelo, e aí desde o começo da tua fala, né, que você falou que era um cara estudioso. E de fato é um cara que estuda e aplica o que vai absorvendo de conhecimento, né? Porque por algumas evidências do que tu vem colocando à mesa aqui agora, né? Essa questão do movimento de sair da casa popular para o alto padrão em Sobral, baseado na escuta que tu teve pela demanda dos potenciais clientes ou originadores de demanda, como o corretor, outras pessoas que foram ali te incentivar, né? Te provocar acerca disso. E esse agora aumentar o tamanho do apartamento baseado na observação de que 2 clientes compraram 2 apartamentos de 80 para ter um de... 10 clientes. 10 clientes compraram 2 apartamentos para ter apartamento de 200 metros. Fora as coberturas, que já eram duplas. Que isso aí, cara, é um negócio interessante, principalmente agora nesse ambiente empresarial, onde as pessoas estão pagando muito por entretenimento, né? O empresário que tem a cabeça realmente... como a gente fala, de colocar em prática essas percepções, leva muita vantagem. É muito importante ouvir o mercado para poder atingir aquele anseio que está sendo demandado e não, tipo assim, eu fazer o produto que eu acho bonito ou que eu acho... Não é para mim, né? Não sou eu tenho que ouvir o cliente. E na Cautec o cliente ele sempre está em primeiro lugar. Isso é um ponto muito, muito legal de ser discutido, porque tem uma outra questão, né? O segmento de construção civil, ele é um segmento que ele é um motor econômico, né? Você percebe a pujança de uma cidade pelos canteiros de obras abertos, né? No começo do ano passado, a construção civil deu uma estagnada em Sobral. Onde é que você percebia isso? Quando eu ia ali visitar cliente no Boa Vizinhança. Meu termômetro era o Boa Vizinhança. Passava no Boa Vizinhança ali, via que não tinha muita obra acontecendo. Eu disse assim, o segmento da construção civil em Sobral parece que deu uma parada. E, coincidentemente, eu acabei atendendo muita gente da construção civil, né? Atendendo algumas construtoras menores e tal. Por exemplo, o filho da JMV, o André, da Dry Steel, uma turma da construção civil. E isso, eu sempre fui curioso, nunca fui... não sou do segmento da construção, mas curioso de observar. E aí, vendo esses movimentos, aí eu percebi, no começo desse ano, que deu uma acelerada nas obras lá, né? E aí eu disse assim, então o negócio já começou a aquecer de novo. Apesar da taxa de juros, a construção civil continua avançando, né? Um dos índices de desenvolvimento econômico mundialmente conhecido é o consumo de cimento. Então, se uma determinada cidade, local, região está com alto consumo de cimento, é sinal de que a economia está indo bem porque estão construindo bastante. É uma commodity termômetro, né? A construção civil ela é responsável por 60% das plantas industriais que são realizadas. Não existe indústria se não tiver uma edificação que abrigue todo aquele maquinário, todos aqueles equipamentos. Então, a construção civil ela é uma indústria, uma atividade de base da sociedade. E aí tem outra questão também que eu acho muito interessante do segmento de construção civil, que é um mercado muito sensível a agentes externos, né? Então, uma crise pode cair no teu colo por uma situação que tu não tem o menor controle sobre ela. Existem fatores macroeconômicos e microeconômicos que influenciam o setor. Então, às vezes, uma crise na China pode elevar o preço do aço, do cobre, porque a gente lida muito com commodities. Então,
insumos que tenham precificação internacional. Então, se o Trump faz um tarifaço lá nos Estados Unidos, isso respinga na construção aqui em Sobral. E o pessoal acha que e respinga na construção em Sobral, respinga em baixa de mão de obra, menos gente empregada, menos poder de compra, o comércio varejista sofre, é uma cadeia muito grande. A construção é um tipo de atividade que ela admite aquela mão de obra que não precisa de um grande treinamento. Então, se você for comparar com a indústria aeronáutica, um trabalhador da indústria aeronáutica vai precisar de alguns anos de capacitação para poder prestar o seu serviço. O trabalhador da construção, ele com poucos dias de treinamento, ele já está ali. Tá apto. Porque são atividades básicas que estão no cotidiano de muitos deles. E o que a Cacautec tem de novidade no mercado hoje? Estou vendo aí na sua camisa aí, estampando 2 marcas, 2 clubes de futebol. O que é isso aí, Marcelo? Não, aqui nós temos um projeto de apartamentos compactos, que é o Smart Uni, um projeto que fica no bairro Dom Expedito. Quando tu fala apartamento compacto, é apartamento de quantos metros? Nós temos com um dormitório 33 metros e 2 dormitórios com 48 ou 52 metros. Então ele fica inserido dentro do campus universitário do Uninta. Então a tua persona está meio que clara, né? É um produto para o estudante universitário que ele não vai precisar nem usar nem carro, ele não precisa se deslocar. Ele está dentro do campus universitário, pode ir atravessando a rua, ele está na reitoria. Legal. E para o investidor, né? Para o investidor principalmente, porque a gente já colocou na convenção de condomínio a possibilidade da locação por temporada. Então, esse é o grande segredo das boas vendas desse tipo de empreendimento. Porque se você pensa que um apartamento compacto você aluga em Sobral por ali, vamos supor, uns R$ 1.500, talvez R$ 2.000, estando bem alugado, isso é um aluguel mensal, e ele raciocinando que ele for alugar por curta duração, ele pode ter uma diária de uns R$ 200, dos 30 dias do mês, se ele alugar 20 dias, ele vai ter R$ 4.000. Então, a taxa de retorno de quanto sobre o valor investido? Ele investe cerca de R$ 300.000 para tirar R$ 4.000 por mês. Você vai dar aí 1,2, 1,3% ao mês, que é mais do que o dobro do aluguel tradicional. E se ele souber fazer o jogo das finanças, ele vai ter uma taxa maior, né? Porque ele vai aportar menos, financiar, aluga, paga parcela e já embolsa a rentabilidade. O mercado imobiliário, ele é um mercado alternativo para quem tem algum capital para investir. Então, não existe... Eu estava essa semana mesmo conversando com um empreendedor aqui cearense, e ele teve uma oferta no terreno que ele tinha e ele não vendeu o terreno. Aí ele, depois passados 3 anos, aí ele chegou e disse assim: esse terreno que eu não vendi por 30, hoje deixa eu fazer aqui uma correção aqui, eu vou corrigir pelo IGPM e tal, tá 50. Aí eu disse: você acha que você vende por 50? Aí ele olhou e disse: acho que não, né? O preço não subiu muito nessa região onde está o meu terreno. Mas na aldeota subiu. O terreno era em Fortaleza. Na aldeota triplicou. Aí eu digo: nós estamos falando de mercado imobiliário. Então tem uma região da cidade que valoriza, tem uma região da cidade que não valoriza. Dificilmente isso cai de valor, mas essas flutuações de valorização fazem parte do mercado, que não é o mercado financeiro. O mercado financeiro tem seus índices próprios, suas aplicações financeiras, que também não é o mercado de capitais, e aí vai para mercados diversos assim, e o termo mercado surgiu na Idade Média, por ser aquele local onde as pessoas negociavam insumos. Era o mercado da banana, o mercado do pão, o mercado da carne. Então, esse é o mercado que a gente vive, o imobiliário. Então, voltando aqui para o Smart Uni, né?
Então, hoje essa tua persona, ele é o aluno universitário, o investidor que quer rentabilizar esse aporte na venda ou alugando esse imóvel. Que tipo de diferencial vai ter dentro dessa estrutura do Smart, além da proximidade com a universidade, que traz para ti um sentimento de que é um projeto inovador para a cidade de Sobral? Sempre na construção, a localização é sempre um diferencial. Então, o sucesso de empreendimentos, eles repousam na localização. Então, em primeiro lugar, sempre, eu fiz uma pesquisa na Universidade Federal, por conta do meu mestrado em edificações, e depois eu publiquei um livro sobre o estudo sobre a formação do valor de apartamentos residenciais na cidade de Fortaleza. Então, eu peguei 30 características dos apartamentos, coloquei isso num grande modelo estatístico e matemático e rodamos no computador da universidade para identificar daquelas 30 quais eram as principais características que influenciavam no valor. Então, primeiro vem a localização, segundo a localização e terceira a localização. E depois vem a área. Então, por exemplo, se eu pego um apartamento, como eu falei aqui, o Beira-Mar 2020, que hoje na outra esquina está sendo feito o Ivens Monumental, lá, um prédio enorme lá em Fortaleza, um local super nobre. E eu tiro ele daquele contexto da Beira-Mar e levo ele para um outro bairro da cidade, ou para uma região na periferia, o valor cai tremendamente. Talvez não pague o custo da construção. Então isso fica fácil de entender quando a gente faz uma analogia dessa natureza. Então, depois da localização vem a área do imóvel, depois eram 3, das 30, ficaram 6 variáveis de valor. 3 ligadas à localização, uma área, uma terceira sobre a questão da idade do imóvel, se é um imóvel novo ou um imóvel já usado, antigo, ou seja, a idade deprecia. E, por fim, só uma variável ligada ao padrão construtivo que refletia a fachada do imóvel. Que era basicamente localização. Localização é o mais importante. É o mais importante. Falar em localização, tá? Um grande diferencial do Smart é estar perto da Faculdade Unita, que é pertencente ao grupo de universidades AIAMS, né, de educação, na verdade, que tem como patrocinador aqui do podcast Fala Doutor a F5, Faculdade de Medicina e de outros cursos, mas o curso de Medicina é patrocinador aqui do Fala Doutor, né, que é pertencente ao grupo AIAMS, né, de universidades. Marcelo, e essa outra bandeira, o Palácio, é Palácio, né? Palácio. É irmão do de Fortaleza? Lá em Fortaleza a gente fez o Palladium com D. Palladium, aqui é Palladium. Lá aqui é com T de tatu, né? O Palladium significa palácio em latim. E o Paládio? O Paládio é um elemento da tabela periódica. Então o daqui ainda vai ser mais sofisticado, né? Na realidade, a gente quis fazer alguma coisa, algo que a cidade ainda não tem, assim, um empreendimento diferenciado. E como eu falei anteriormente, as pessoas sempre me pediam um apartamento melhor. Depois do Edmundo Linhares, que tinha mais de 100 metros, nós ousamos fazer um de 150 metros. O Palácio tem 156 metros, são 3 vagas de garagem. São 3 suítes, tem independência completa de empregado, ou seja, o apartamento ele tem 5 banheiros. Ele tem os banheiros das suítes, o banheiro de serviço e tem um lavabo que atende à sala. Tem uma ampla varanda voltada para o nascente na avenida. Tem 5 banheiros. O Palácio? O apartamento Palácio tem 5 banheiros. Tem quantos metros de área? 156 metros quadrados. Poxa. Aí ele tem elevador social privativo e climatizado. Ou seja, é um conforto muito grande quando você sai desceu do carro já... Você sai da temperatura ambiente e quando entra no elevador para subir para casa ou para visitar um amigo, tá aquele clima fresquinho assim com ar-condicionado. É outra coisa. Aonde é a localização do Palácio? Fica na Avenida Deputado João Frederico Ferreira Gomes, aquela avenida que liga o Centro de Convenções à Vila Olímpica.
Tá, sei onde é. Já tem outros prédios lá construídos, Ele tá verticalizando muito para essa região, né? Isso. E, Marcelo, do ponto de vista assim, tá? Aí eu vou começar a lhe provocar aqui e fica à vontade para responder ou não. Cara, por que um apartamento e não uma casa em Sobral? Né? Hoje, por tanto condomínio que existe e tal. O que me faria, por exemplo, mudar de um para o outro? Você tem razão, é uma pergunta muito bem colocada, porque só justifica a verticalização quando muitas pessoas querem morar no mesmo lugar. Então, se tem, voltando, por exemplo, da Avenida Beira-Mar em Fortaleza, que é um local que está de frente para o mar, então muita gente quer morar de frente para o mar por conta da vista, da ventilação, o que seja. E aí você põe uma casa em cima da outra, né? E todo mundo tem uma casa. E é igual aquela piada do português que foi visitar o Rio de Janeiro, quando voltou para Lisboa, o pessoal perguntou a ele, e aí, como é que foi no Rio? Ele disse, mas o brasileiro é muito burro. Ele disse, por quê? Ele bota uma casa em cima da outra tentando chegar no céu, quando vê que não consegue, escreve embaixo, é difícil. Então, na realidade, quando tem muita gente querendo morar junto ou no mesmo local, justifica a verticalização. E o que acontece? Com o crescimento da cidade, os melhores locais de moradia vão se tornando um pouco distantes. Os condomínios que existem no rumo da Serra da Meruoca, entendeu? São bons condomínios, são bons locais de moradia, mas muitas famílias têm aquela necessidade de deslocamento, quer seja o filho na escola, ou na aula de inglês, ou no esporte que faz à tarde, no balé da menina. A dinâmica social é outra, né? Então, o apartamento ele possibilita você estar morando mais próximo de tudo. Tem também a questão da segurança, que infelizmente é algo que aflige o nosso país. Isso não é privilégio de Sobral, nem Fortaleza, nem uma cidade isolada. É uma coisa que está sendo combatida em todo o país, mas é uma realidade que a gente convive com ela. Então, realmente, o prédio de apartamentos ele é mais seguro do ponto de vista tem guarita, tem portaria 24 horas, tem um esquema de segurança com câmeras e é outra coisa. E do ponto de vista também de conforto ambiental, o que é que eu chamo de conforto? A questão da altura. Quanto mais você vai se distanciando do solo, mais ventilado fica o seu apartamento, a sua casa, né? Essa região aqui é uma região alta, né? Onde a gente está aqui. Aqui venta muito. Aqui eu cheguei agora, estava com um vento danado. Eu não gosto de estacionar no subsolo, eu boto lá fora o carro aí. É muito ventilado aqui. O que teve uns clientes que compraram os nossos primeiros empreendimentos e depois comentaram como é mais fresco, como é mais arejado, como é mais... Mas por quê? A Márcia, minha sócia, é arquiteta, e ela foi minha colega no mestrado de Engenharia Civil, de Edificações, da UFC. E a dissertação de mestrado da Márcia foi em cima de conforto ambiental. Então, quais eram aqueles itens que traziam mais conforto? Ela verificou que uma ventilação adequada elimina 70% do desconforto ambiental. E um bom sombreamento vai mais 12%, entendeu? Mas a ventilação é fundamental. Eu vou começar a construir, aí comecei as conversas com a arquiteta. Ela disse assim, cara, do que é que tu não abre mão? É o conforto térmico, ventilação e iluminação. Todo o resto que você me der de condicionante eu topo, mas esses três aqui nem me traga opções que anulem uma dessas três possibilidades. As três variáveis que eu não abro mão pensando no projeto arquitetônico, né? Nós temos como clientes um casal de médicos que foi morar no Edmundo Linhares. E ela, depois dos primeiros dias, semanas, meses, veio comentar comigo, disse, Marcelo, olha, nunca mais eu tive problema de rinite. Eu durmo com a temperatura ambiente, com as janelas abertas, com a circulação do vento no apartamento. E quando eu tinha uma casa, que
inclusive ainda tem a casa que está à venda, ela disse, eu chegava em casa, descia do carro, ligava o ar-condicionado da sala, ia para o meu quarto, ligava o ar-condicionado do quarto. Então, a casa toda vivia climatizada artificialmente, com ar-condicionado. E ela dizia que isso atingia muito as vias respiratórias dela. Nada como vento natural. Eu não vou lembrar de cabeça aqui o nome do teu gerente de vendas. Eu sou ruim, eu sou ótimo de fisionomia, mas de nome eu sou Pedro? Muito ruim. Porque estava no Connect Valley, lá tomando de conta do stand. Pedro Torres. Acho que se não foi, vai ficar os créditos aí pro Pedro, tá? Mas eu não tenho certeza se foi ele, não. Mas ele fez uma leitura que, empiricamente, é a mesma que eu tinha em relação a morar em condomínio, né? Nunca morei em condomínio, vou estrear agora. Mas ele fez uma leitura que eu achei genial, assim, extremamente inteligente, né? Hoje, se a gente parar para analisar bem, o que nos faz trabalhar, viver em comunidade, é próximo aos comuns aos nossos hábitos, os mais parecidos com a gente. Uhum. Então, quando você compra uma casa em um condomínio de 500 lotes, você vai estar ali com 500 pessoas que nem todo mundo é muito próximo a você. Você está num condomínio onde tem uma torre com, sei lá, 50 apartamentos, a chance de você ter mais pessoas com alinhamentos próximos aos seus é muito maior. Nível de educação, nível social, nível financeiro, socioeconômico, cultural. Então, seus filhos vão estar convivendo com os filhos de pessoas que têm um padrão de vida semelhante ao seu. Que é o que a gente fala, né? A sociedade, ela se organiza em grupos. Uhum. Então, você tá dentro de um grupo desse, tá dentro de um ambiente que nem esse, vai te dar uma série de benefícios que não são tangibilizados, que talvez seja o maior, né? Quem é o pai que não quer, né? Qual é o pai que não quer ter ali uma certa tranquilidade em saber que houve já um filtro social para as pessoas de relacionamento dos filhos, né? Porque se você parar para pensar do ponto de vista de pai, onde é que estão os núcleos sociais dele? A família, em primeiro lugar, uhum. A escola e depois a morada. É verdade. Se um desses três aqui é fragilizado, você pode ter um problema no futuro. Uhum. E o condomínio, ele tem esse ganho muito significativo. Hoje, quem é a persona, né? Quem em geral, a pessoa que compra o palácio? Qual é o perfil do teu cliente? É empresário do comércio e quem mais? O Palácio, ele tem uma formatação diferenciada, ele é uma obra de condomínio a preço de custo, tá? Então são pessoas que entraram no início da construção e contribuem com o custo do material, da mão de obra, sob a administração da construtora. E isso existe uma comissão de condomínio que conduz o acompanhamento da obra. Então eu já fiz vários prédios nesse esquema de condomínio fechado. Aqui, notadamente os de alto padrão. O Beira-Mar 2020 foi condomínio, Coradouro, Paládio, todos. Por quê? Porque quando o imóvel ele aumenta de área e, consequentemente, de valor, fica pouco interessante o financiamento imobiliário. Porque eles saem daquela faixa do sistema financeiro da habitação e vão para uma faixa de juros. FGC, eu acho, né? A linha de crédito. Eles chamam uma linha de crédito do próprio banco. Que aí que aí é bem mais alto e aí não tem nenhum tipo de suporte do governo, nem subsídio, nem facilidade. Então, sendo a preço de custo, ele é acompanhado pelos próprios condôminos. E fica melhor a questão da personalização do apartamento. A Cautec, isso é uma coisa que a gente sempre fez também com bastante sucesso, porque a gente faz a estrutura de concreto sem vigas e coloca os pilares nas bordas da laje, ou seja, na periferia do apartamento. Então eu não tenho nenhum pilar que interfere na decoração nem na colocação das paredes. Então se você tem 3 quartos, por exemplo, teve um casal de clientes que criou uma quarta suíte, porque tinha
um costume de trabalhar home office e precisava ter esse gabinete, digamos assim, melhor. Então, eu já tive casos de apartamentos com 5 suítes, que era o ancoradouro, que o cliente fez só 2, a dele e uma de hóspede, porque ele costumava trabalhar em casa com desfiles, era um dono de boutique. Mas outra coisa que eu queria destacar no Palácio é a questão da comodidade de circulação. Esse cliente de apartamento é um cliente que tem muita mobilidade. E aqui é praticidade, né? Aqui na cidade de Sobral eu vejo que existe uma população flutuante que vem na cidade trabalhar, fica aqui de segunda a sexta, mas no final de semana a população que fica na cidade é bem menor, talvez a metade do que tem no... Cara, é absurdo. Esse número eu também não tenho, não, mas eu não sou de Sobral, não sou de Fortaleza. Eu tive a oportunidade de ficar aqui um fim de semana inteiro, a cidade fica irreconhecível. Nós desenvolvemos um empreendimento, essa questão do Smart Uni. A gente tinha a ideia de fazer com uma empresa de São Paulo que fez uma pesquisa de mercado e eles identificaram que a cidade teria cerca de 350 mil habitantes durante a semana e ficaria no final de semana só com 200. Eu achei um número exagerado, mas que nos finais de semana só ficam cerca da metade do povo, eu também já tive essa vivência. Se você estiver aqui no centro, na região mais central, na região que na semana é mais movimentada, você percebe um baque. Aí o que é que acontece? Esse cara, ele precisa de segurança. Ele não vai estar indo para o final de semana dele na praia ou na serra, porque muita gente vai para Meruoca, outros vão para as praias aqui de Jericoacoara, Preá, que são próximas e são boas. São boas, Marcelo, são as melhores do Ceará. Então... é o que tem de melhor. Assim, Sobral não tem praia, mas o que tem para ir é o que tem de melhor. É verdade. E aí, então, vou sair de casa na certeza de que a casa vai estar bem guardada, bem cuidada, e você não tem preocupação. Quem é que vai aguar o jardim? Quem é que vai vigiar? Porque você tem num edifício de alto padrão, você tem uma piscina, que ela é cuidada pelo condomínio, e você compartilha com seus outros vizinhos, né, moradores do prédio. E se fosse ter uma piscina semelhante na sua casa, vamos puxar os custos. O custo do piscineiro, o custo do jardineiro, o custo de uma faxineira para cuidar da casa, que não é pequena, sem falar da cozinheira, que já é uma pessoa da família, muitas vezes. Então, no mínimo, esses 4 profissionais, fora uma pessoa de segurança, que teria que estar olhando. Então, para você morar em casa, o custo da casa, o custo de funcionamento da casa é maior do que o do edifício. Você paga uma taxa de condomínio e está resolvido. Sempre tem alguém que vai cuidar por você. E assim, eu penso assim, o cara de apartamento, ele é um cara que ele preza por praticidade. O cara que não é o faz tudo, que se der um problema ele vai lá e ajeita. Bicho, o cara com a casa de 180 metros quadrados, 160 metros quadrados, não tem um fim de semana, se ele não souber fazer ou não quiser fazer, que não vai ter um negócio para ajeitar. Você falou agora, eu me lembrei do cliente nosso, eu posso dizer o nome dele, que ele não me pediu segredo, o Atualpa, que ele tem um negócio de aço aqui na cidade. E aí ele foi morar no apartamento, lá do Gustavo Belchior. E ele disse: Marcelo, você não imagina como é bom quando está chovendo. Eu vou para a minha varanda, eu abro aqui uma garrafa de vinho, fico olhando aquela chuva cair, na maior tranquilidade. Eu disse: e por que seria diferente? Quando eu morava em casa, sabe, sempre tinha uma goteira que tinha que ajeitar, e a minha casa era boa, uma casa grande, boa, mas tem aquela mangueira que vez ou outra cai uma manga e quebra uma telha acidentalmente e tal. Então, sempre quando começava a chover, era aquela época de revisão na coberta, de ter algum trabalho dentro de casa. E no apartamento eu tenho uma vida tranquila, você nem imagina como eu sou tranquilo.
Não, se o cara não for adepto a essas atividades domésticas, é muito bom. A praticidade, eu acho que a praticidade, a comodidade Aí o que é que acontece? O apartamento, se você for comparar a nível de custo por metro quadrado, ele custa mais do que a casa. O prédio de apartamento ele tem elevador, ele tem instalação de combate a incêndio, ele tem estrutura de concreto armado mais robusta, entendeu? E a casa muitas vezes uma construção térrea, no máximo 2 pavimentos, que não envolve uma estrutura como a de um edifício. Muitas vezes a mão de obra para execução você pode trabalhar com um bom mestre de obra sob uma supervisão de um engenheiro eventual. Você faz uma casa porque não tem tanta tecnologia embarcada, eu diria. Legal. Pessoal, papo bom. História, quem tem é o homem, viu? Quem tem uma história de vida aí, um legado no segmento de construção civil. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio, mas aqui eu quero fazer uma grande provocação aqui. De novo, a opção de responder é sua, tá? Não, deixa eu comentar esse negócio que você falou de conhecimento. A Cautec é uma empresa que começou no século passado, né? No milênio passado. E muitas das modernidades que a gente tem hoje não tinha. Aí o pessoal me perguntou, às vezes que eu fui chamado para dar palestra em universidade, faculdade de engenharia, faculdade de arquitetura, eu dizia, olha, eu tinha um contínuo na empresa, tinha uma secretária, a secretária ela atendia os telefonemas e registrava os recados. E o contínuo ele ia fazer o serviço externo, ia no banco, ia... Aí o pessoal da plateia olhava assim, disse, atender o recado. Eu disse, ela datilografava as propostas, os orçamentos, quando eu apresentava para o cliente. Ela datilografava. Marcelo, o que é uma máquina de datilografia? Eu disse, é uma impressora ligada a um teclado que imprime em tempo real. Você tecla, imprime, tecla, imprime, tecla, imprime. Uau, mas que coisa bacana. Pois é. Até você escrever meia página e errar uma palavra. Então... Você tem que fazer tudo de novo. Então, a tecnologia evoluiu muito. Eu já não tenho secretária como tinha no passado. Não existe essa rotina de banco que também já foi abolida. Então, com o telefone celular, a mobilidade ficou tremenda, entendeu? Então, eu posso estar em Sobral, posso estar em Fortaleza, posso estar fora do país, eu estou trabalhando. Cara, aí teve... O cara, quando tem muita história, é complicado, porque cada palavra vai abrindo um leque para... Eu já autorizei pagamento em Israel. Estava viajando, eu achei fantástico. Eu estava dentro de um ônibus, se deslocando de uma cidade para outra e autorizando aqui coisas da empresa. Efetuando pagamento. Você falou uma palavra aí, cara, que foi tecnologia, né? Você veio da geração analógica, né? Então, na digital... E ao que tudo indica, está se dando muito bem com ela, né? Com o mundo digitalizado. Eu sempre procurei, eu fiz como meta pessoal, estar sempre estudando. Então eu fiz meu curso de graduação, eu comecei minha vida, meu curso primário foi no Colégio 7 de Setembro, depois eu entrei no Colégio Militar, eu fiz um exame de admissão com 10 anos de idade, pega as criancinhas e submete a um exame daquele. Hoje em dia eu vejo que é uma judiação, assim, um menino de 10 anos saber as capitais do mundo inteiro, isso ser sabatina no colégio. Mas enfim, depois do colégio militar eu fui para a escola de engenharia da Universidade Federal, isso nos anos 80. Depois, nos anos 90 eu fiz especialização em engenharia de produção e depois o mestrado veio exatamente nos anos 2000. E depois, por fim, antes da pandemia, em 2019, eu defendi a minha tese de doutorado, que foi em cima de gerenciamento de risco na construção. Então, ao longo desse tempo, eu fui me atualizando para não ficar para trás, porque senão a concorrência vem e lhe ocupa o espaço. Com certeza. Mas falando de tecnologia, eu queria puxar aqui, né, para falar aí do nosso parceiro, André, o André Bergamini, da Dry Steel, né, que é um parceiro e fornecedor da Cautec, né? Um cara que
é muito antenado nas tecnologias do meio da construção civil e que vocês também aderem, né? Que vocês também buscam essa tecnologia, a construção limpa dentro do meio das construções da Cautec, não é isso? Nós tivemos o prazer de fazer o primeiro prédio com parede de gesso do Ceará. Nós fizemos com painéis drywall na Avenida Beira-Mar, vizinho ao Hotel Beira-Mar. Depois nós fizemos um edifício comercial. Isso foi em que ano? Isso foi em 94, talvez. Nós fizemos na Avenida Washington Soares o edifício Juridical Center, todos com blocos de gesso. O que é que acontece? O gesso é um material excelente em termos de isolamento térmico, também acústico. Ele é leve, com isso a gente alivia a carga da estrutura, alivia a carga das fundações. Eu tenho um peso menor para ser suportado pelaquela estrutura de concreto armado. Isso gera uma economia. Além de ter um processo de produção enxuto, onde eu levo menos argamassa, eu tenho menos obra molhada, né? Então, não é à toa que a maioria das edificações nos Estados Unidos são feitas com placas de gesso, né? O Hotel Ibis vai ser parede de gesso, porque na parede de gesso eu tenho condição de ter um isolamento térmico, isolamento acústico superior. Eu tenho 2 ou 4 painéis, onde eu ponho no meio lã de vidro ou lã de rocha, e aquilo ali incrementa o isolamento acústico, que no hotel é muito importante, que uma pessoa que está no quarto vizinho não ouça o ruído que está no Eu gravei um podcast com o Rafael da 1 para 1, você conhece? Não. É um escritório de arquitetura lá de Fortaleza. É Rafael Magalhães o nome dele, da 1 para 1 Projetos Integrados. É um escritório de arquitetura bem antigo, de Fortaleza, grande o escritório deles. E ele falou disso, dessa questão da falha no isolamento acústico de alguns hotéis. No caso do Ibis, eles têm uma equipe credenciada que vem de São Paulo e eles medem com um altímetro. Não é altímetro não, com aquele medidorzinho de som. Fugiu o nome aqui agora. Eu sei que equipamento é. Uhum. E aí, qual é o Smart ou o Palladio que vem com tecnologia de construção a seco? A gente tem parede de gesso em ambos os empreendimentos. Eu fiquei freguês do gesso depois de usar, de ter sido pioneiro e ter aperfeiçoado. Estou vendo aqui 94. Então é muito mais prático. E o isolamento térmico também é incrível. Legal. Marcelo, voltando aqui para a fase final do nosso episódio, cara, eu queria fazer aqui uma provocação. Sobral surfou algumas ondas do desenvolvimento imobiliário, né? Tem se transformado num polo de educação, né? O advento das faculdades, crescimento das universidades, o que gerou uma forte demanda de apartamentos, de moradia num contexto geral. A industrialização da cidade, parque industrial. A gente tem aqui uma indústria muito sólida, que é a Grendene, com acho que 20 mil colaboradores, demanda de mão de obra. Que grande ciclo ou que grande movimento tu vislumbra para o futuro que pode acontecer em Sobral, que vai fazer com que Sobral cada vez mais cresça nesse mercado imobiliário? Eu vejo essa tendência do apartamento por conta da questão da segurança e por conta de que as pessoas muitas vezes não demandam casas tão grandes. O que acontece? As famílias, elas que moravam em casas, os filhos tomaram seu destino, muitas vezes está só um casal já ocupando uma casa. Eu tenho um cliente de apartamentos que ele está colocando a casa dele à venda e mudando para o apartamento porque as filhas formaram-se em medicina, foram fazer residência em outras cidades e ele está só ele e a esposa, e não justifica ficar numa casa, como eu falei, com jardineiro, com piscineiro, com a faxineira, ajeitando goteira. Enfim, com essas tarefas
domésticas de casa ou tendo que dar conta disso tudo, né? Então, hoje o apartamento é o bem imobiliário mais valorizado. Ele me pediu para eu fazer uma avaliação da casa dele e aí eu percebi que quando você pega o terreno e coloca uma construção, muitas vezes de alto padrão dentro dele, com o passar do tempo, e ele pensar em vender aquilo ali, não agrega o mesmo valor. É aquela síndrome da pessoa que vai vender a casa. Mas me custou tantos R$ 1.000, tantos milhões de reais. Ele botou uma série de sentimentos ali que não são financeiros, né? E na hora de vender, praticamente vai ser só o terreno e um pouco mais, entendeu? Aí o ideal seria não vender e alugar para alguém que de fato fosse usar aquela edificação tão bem construída, né? Mas nem sempre é possível. E aí entra o apartamento como uma unidade imobiliária de fácil comercialização, porque a casa ela tem itens muito pessoais da família que ocupou. Nem sempre é o que o mercado demanda. E o apartamento todo mundo sabe que é que encontra. Eu estou vendendo um apartamento, estou vendendo um apartamento. Quantos metros quadrados são? Quantos banheiros tem? Quantas vagas de garagem? Com isso você já classifica o apartamento. E onde é mesmo? Então você falando o local, o tamanho do apartamento, as vagas de garagem, a pessoa já começa a se situar. Isso facilita a comercialização. Então, do ponto de vista de investimento, entre comprar uma casa ou comprar um apartamento, a compra do apartamento é várias vezes melhor do ponto de vista de negócio imobiliário do que a casa. A casa ela pode ser interessante para uma família que está no começo de vida ou que ainda tem os filhos. Isso, uma casa dentro de uma região da cidade que evite aquela questão do deslocamento que a gente falou. Então, essa mobilidade urbana, cada vez mais as pessoas estão querendo se deslocar menos. Fortaleza está tendo um fenômeno interessante, estão apelidando uma certa região da cidade de Leblon. Eu disse, por quê? Ele disse, porque aqui a gente vai andando. Eu vou andando para a padaria, eu vou andando para a farmácia, eu vou andando para agência de banco. Ali, aquele pedaço ali perto da Dom Luiz, perto da Vigílio Távora. E aqui... A mobilidade urbana é um dos maiores gargalos, né, da humanidade. Aqui em Sobral é muito gostoso você poder estar se deslocando menos para locais interessantes. Em qualquer lugar do mundo. Se você parar para pensar, você compra um bilhete internacional para sair do país para ir andar noutra cidade. Então, se você está em cidades da Europa, assim, eu quero... Você vai ficar andando. Você paga para andar, né? Você paga para andar. Para botar uns tênis no pé. E diz, olha que coisa boa, botar uns tênis e sair aqui andando numa cidadezinha da Itália, ou da Espanha, ou da França. Que gostoso andar pela cidade. É isso. É a facilidade, né? Então, essa facilidade, o prédio de apartamentos contribui para isso. Lá o Palladium está perto de padaria de excelente padrão, ali perto do centro de convenções. Tem academias que foi inaugurada ao lado do Palladium agora recentemente, muito bacana, escolinha, aquele arco-íris fica na mesma avenida. Então é um local da cidade onde, para você fazer atividade física, o canteiro central tem ciclovia, você fazer caminhada, é muito bom. Qualidade de vida, né? Uhum. Marcelo, e aí pra gente fechar, cara, queria primeiro te agradecer, mas antes da gente finalizar aqui, queria que você desse uma mensagem aí, por que Cautec? Por que as pessoas devem, né, acreditar? Não, em primeiro lugar, vai lá no meu Instagram, vai descobrir por que Cautec. O pessoal pergunta, mas de onde é que saiu esse nome da empresa? Aí eu... vá lá no Instagram, Marcelo Cautec, e aí lá está escrito. Está no nosso canal do YouTube também. Tá no YouTube. Mas eu digo, por que as pessoas devem acreditar na marca Cautec? Bem, nós estamos há 40 anos no mercado e pretendemos continuar nele por outros
muitos anos também. Não sei se a gente chega a mais 40. A mais 40, mas estamos firmes nesse propósito. Tá? E Caltech é o nome de uma universidade que meu pai estudou nos Estados Unidos. Chama California Institute of Technology. É uma das melhores escolas de engenharia do mundo. Então, nos anos de 1950, o papai estudou engenharia aeronáutica lá, tornando-se um dos primeiros brasileiros a cursar essa instituição lá. Muito legal, até curiosidade. Não existia ainda escola de engenharia aeronáutica no Brasil. Depois que ele veio para o Brasil, o brigadeiro Marechal do Ar, o Casimiro Montenegro, teve a ideia de montar o ITA. E eram poucas as pessoas qualificadas para ensinar. O papai ele foi convidado para ensinar lá, porque ele tinha mestrado em aeronáutica. Isso em 1950. Muito... É uma história interessante, uma história que tem muitas raízes. O papai né? fez mestrado em Stanford, quando ainda não tinha o Vale do Silício. Também nos anos 50, né? Então, ele se graduou em engenharia civil em Nova York e fez mestrado em aeronáutica na Califórnia e também mestrado em mecânica em Stanford. Muito bom. Pessoal, conversa boa, o tempo passa rápido, a gente está aí pouco mais de 1 hora já gravando. Marcelo, quero agradecer muito teu tempo, né? Quero te dar aqui uma cortesia da nossa patrocinadora Master, que é a Numa. A Numa é uma consultoria de investimento, né? Focada em multifamily office, uma empresa com mais de 14 anos de mercado que tem sobre aconselhamento aproximadamente 42 bilhões, somando o grupo empresarial como um todo. Se você é empresário e tem interesse de apoiar o projeto do Fala Doutor, como algumas marcas aqui relevantes da cidade de Sobral, como a Box Studio, Numa Gestão Patrimonial, Faculdade F5, Carbono Consultoria, entre em contato com a gente. Se fizer sentido para você e para a gente pode trabalhar junto. Marcelo, obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer lhe receber aqui. É uma história que vale um repeteco como e o outro, né? A gente trabalhar mais. Eu acho que você é um cara que pode colaborar muito com o pensar desse mercado tão importante que é a parte da construção civil na região de Sobral, né? Você é um cara que o tempo me provou aí, você é um cara que não como é que se diz? Survina conhecimento, né? Você é um cara que transborda conhecimento e divide isso com as pessoas que estão no mercado. É porque se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia e eu compartilhar a minha ideia com você, você vai ficar com 2 ideias e eu também vou ter 2 ideias. Então é algo que só faz agregar para cada um de nós. Então essa troca de ideias é sempre um ganha-ganha, a meu ver. Com certeza. Cara, muitíssimo obrigado. Seja muito bem-vindo novamente ao Fala do Doutor, assim que a gente conseguir bater a agenda de novo. Tá bom, obrigado. Valeu, Marcelo.